acompanham o Vamos Ler, Geração Digital. Hoje a gente está aqui trazendo mais um conteúdo especial para vocês com o encerramento do primeiro semestre do projeto em 2025. Um ano muito marcante para todos nós, um ano com recorde já de produção. E para falar comigo aqui hoje temos Diego, aliás, prazer em estar com você, Diego. Um semestre muito especial para a gente, né? Exatamente. Boa tarde, João. Boa tarde a você que nos acompanha no Portal A Rede, no projeto Vamos Ler Geração Digital, o maior projeto de mídia, educação e novas tecnologias do Paraná, 18ª edição, João. Aí chegamos ao final do primeiro semestre, com uma consolidação com os nossos parceiros. Aqui no fundo vocês podem dar uma olhada, a gente está passando algumas fotos que a gente selecionou aí do primeiro semestre, quase 20 municípios aí, né? A gente chega a esse número no segundo semestre, tiveram algumas capacitações que a gente iniciou aí ao longo dos últimos meses, né? E vai ter agora no segundo semestre, 11 mil alunos atingidos aí, centenas de professores, escolas, enfim. Uma live muito especial hoje, João, para a gente falar um pouco mais sobre os resultados aí dos primeiros meses de 2025. Exato. Como você já frisou, né, Diego, e eu também reforço, esse é um ano muito importante para a gente, porque é um ano de consolidação, de afirmação do projeto, da metodologia do projeto. Como o Diego já citou também, um ano em que a gente está, a partir do segundo semestre, chegando a 20 municípios estabelecidos. As parcerias também continuam sempre muito importantes dentro do projeto. Também as nossas parcerias com as instituições privadas de ensino, com o Sagrada Família aqui em Ponta Grossa e em Ipiranga, e com o Colégio de Integração aqui em Ponta Grossa. Então, novamente, um ano de afirmação, de consolidação da metodologia do projeto Vamos Ler Geração Digital. Agora, para a gente, então, iniciar essa live de encerramento do projeto no primeiro semestre, a gente vai conferir um vídeo institucional que vai mostrar um pouquinho, então, dos avanços do projeto nesse ano. O maior projeto de mídia, educação e novas tecnologias do Paraná. O Vamos Ler Geração Digital, programa do Grupo A Rede e Instituto A Rede, leva a educação digital para as salas de aula em todo o estado. Um projeto único que oferece ferramentas exclusivas aos alunos e professores. Série de videoaulas especiais, blogs escolares para cada escola participante e acesso ao Jornal da Manhã online. Para alcançar milhares dos alunos, o Vamos Ler realiza formações presenciais e online com centenas de professores, pedagogos e diretores. Todo esse potencial já atingiu mais de 120 mil alunos desde 2008, tornando o Vamos Ler reconhecido mundialmente. Somente neste ano, o maior projeto de educação digital do Paraná está presente em mais de 20 municípios, superando 11 mil alunos em mais de 500 turmas, com quase 400 professores em 300 escolas. Toda essa transformação digital é possível graças à parceria com as prefeituras municipais e os principais colégios particulares de Ponta Grossa e região, como o Sagrada Família e o Colégio Integração. As maiores empresas e instituições de suas áreas também integram o Vamos Ler. Itaipu Binacional, Copel, Frisia, Tetra Pak, Unimed Ponta Grossa, Brasil Cap, Lojas MM, Instituto Mundo Melhor, Universidade Estadual de Ponta Grossa, Museu Campos Gerais, CAIC Ponta Grossa, Telhas Construção Brasil, Medivitae e Viação Campos Gerais. As produções com os parceiros levam temas de meio ambiente, saúde, comportamento na infância, empreendedorismo e várias temáticas exclusivas a dezenas de milhares de alunos, comunidade escolar e famílias. E para fechar cada ano letivo, o Vamos Ler promove a premiação do concurso de blogs escolares na sede do Grupo A Rede. Mais de 1000 prêmios já foram distribuídos ao longo dos últimos anos. A geração digital da educação do Paraná está no Vamos Ler, um projeto do Grupo A Rede, o maior grupo de comunicação do interior do Paraná.
Muito bacana, então, pessoal, esse é um material que a gente produziu e, como eu falei, destaca um pouco, então, do crescimento e da abrangência do projeto em 2025. Diego, antes da gente ir para os números de destaque do primeiro semestre, queria comentar com você um pouco do impacto que a gente sempre tem, né, com as novas ações que a gente vai tendo. Nesse ano, as temáticas padrões do projeto, né, que tratam de meio ambiente, questões de saúde e também os assuntos normais das disciplinas que são trabalhadas se mantiveram, mas a gente teve alguns destaques bem bacanas dentro desse ano também, né? Exatamente, João. Antes de eu falar sobre o que o João pontuou aqui, você, educador ou internauta que nos acompanha no Portal A Rede, se quiser deixar uma mensagem ali no YouTube, no Facebook, né, nós jogamos nos grupos ali o link tanto do Facebook quanto do YouTube. Pode deixar, né, de onde você está assistindo, que daí a gente vai tentar ler aqui durante a nossa live. João, basicamente aquilo que a gente trouxe, né, com as ideias das videoaulas lá em 2021, 2022, se consolida a partir desse ano aí com várias temáticas, né? Muito importante abordar que isso tudo é apresentado lá no começo do ano, aliás, durante todo o ano, né, que nós tivemos recentemente aí uma oficina de capacitação com Campo Largo, mas a gente faz a formação com os professores de forma presencial, online, de acordo com a disponibilidade desses educadores, de acordo com as necessidades das secretarias de educação, enfim, para que a gente possa levar esses conteúdos, né? Aí vocês estão vendo algumas imagens na tela que a gente também tem esse diferencial, né, João, que é justamente trabalhar de forma abrangente todos os temas. Então a gente passou ali o autismo, né, ali videoaula, aqui nós temos uma horta escolar e aí são mais variados municípios, trabalho com o Jornal da Manhã, né, que é o nosso impresso aqui do Grupo A Rede. Então a gente pega municípios que, vamos dizer, alcançam os braços quase até o Norte Pioneiro, alcançando a região metropolitana de Curitiba e com muita ênfase nos Campos Gerais, que é a sede do Grupo A Rede e do próprio projeto em Ponta Grossa, além, é claro, da região Centro-Sul, né? E tudo isso através das parcerias. Como a gente bem viu ali, né, as empresas, instituições, entidades que tornam o projeto aí o maior do seu segmento do Paraná, né? A gente está passando na tela aí, os municípios, todos esses municípios, né, que a gente já teve aí formações, os primeiros contatos, as empresas, as instituições, enfim, muito importante todo esse aparato. E isso faz com que a gente trabalhe aí, a gente já vai passar para vocês alguns números, com que as videoaulas especiais, que são o principal formato que a gente tem de parceria, sejam nossa principal ferramenta em sala de aula, né? Então, a gente não só é o maior projeto de mídia e educação em novas tecnologias, como também a gente apresenta na prática todos esses dados. Eu acho que é importante a gente trazer esses números daí, né, João? Então, a gente agora vai para os números, um resumo do primeiro semestre do projeto. Como a gente já tinha citado, um semestre novamente de recorde dentro do projeto. A gente sempre reforça isso e parece às vezes até meio repetitivo, mas é porque todo semestre e todo ano o projeto segue batendo recordes. Então, para começar, a gente teve um número das matérias, né, já publicadas e das que ainda serão publicadas ao longo dessa semana. Isso também é importante frisar para você, educador, que está acompanhando essa live agora ao vivo ou que vai acompanhar esse material posteriormente. Você saber, então, caso ainda tenha alguma matéria sua que ainda não foi publicada, até o final da semana, todos os materiais enviados até a última sexta-feira, né, a data limite do primeiro semestre, vai ser publicado ao longo dessa semana, então pode ficar bem tranquilo enquanto a isso. E aí, com esses números, né, a gente chegou a 558 publicações no Portal A Rede desde março, né, as primeiras publicações do projeto. Chegamos também a 87 páginas do Jornal da Manhã desde março, também um número muito importante, e a mais de 11 mil alunos participantes no primeiro semestre. Então, esses são os números mais gerais dentro do projeto e que reforçam, né, Diego, a abrangência no primeiro semestre letivo desse ano. Exatamente, João. A gente teve uma mudança bem interessante para explicar um pouco desses números, que ano passado a gente trabalhava com quartos e quintos anos conjuntamente em todos os municípios, né? Exato. Esse ano, para a gente focar um pouco mais no trabalho em cada município, a gente vai ver isso pelos números, né? O que a gente fez? A gente definiu junto com a Secretaria de Educação, que para eles também ficou mais fácil, ou quartos ou quintos anos, né? Então, ali, com exceção de trabalhos especiais, a gente vai trabalhando apenas com essas turmas, e esses números, eles são muito similares aos números do ano passado. Então, isso mostra que, mesmo com a diminuição da nossa abrangência em turmas e professores, ainda assim a gente conseguiu quase o mesmo número. Então, a gente vai voltar para os números lá, que é bem importante destacar.
né, esses 558 publicações do Portal A Rede, 87 páginas do Jornal da Manhã. Isso não muda porque é diário, né, Exato. João? Então, aí a gente tem basicamente quase sempre os mesmos números e mais de 11 mil alunos participantes no primeiro semestre. Aí que a gente tem que contar também que nós teremos mais alunos no segundo semestre com os próximos municípios. A gente vai avançar aqui, que a gente tem mais alguns números, que são 215 professores participantes no primeiro semestre, 134 escolas que enviaram projetos e 259 turmas atingidas durante o primeiro semestre. Essas 259 turmas são as turmas atingidas diretamente. Se a gente for somar todas as turmas que participam dos projetos que foram veiculados, vamos ver, né, João? Exato. Aí vinculados, desculpa. Exato. A gente vai ter aí um número que excede 400, 500 turmas, então é muito interessante. E, João, para a gente complementar aqui, na próxima tela a gente vai ter uma novidade nesse ano, né? Exato. Que é apresentar aí um ranking de publicações. Aliás, a gente vai passar das videoaulas primeiro, mas depois a gente já chega nas publicações. Exato. Só para destacar, então, como o Diego frisou no começo, né, as videoaulas especiais elas se mantêm como um formato consolidado dentro do projeto, sempre naquela ideia de auxiliar você, educador, a trabalhar com temáticas que às vezes você tem dificuldade em conseguir acesso de conteúdo específico sobre a temática, com linguagem adequada, mas também de temáticas que a gente sempre traz para, às vezes, reforçar pontos que vocês, educadores, já têm que trabalhar em sala de aula ou até pontos que vocês trazem para a gente dentro do projeto como sugestões de videoaula. Então, nesse ano, a gente tem 37 videoaulas com parceiros no total. Então, esses são os materiais que a gente já tem publicados para todos os professores e educadores participantes poderem utilizar, além de todos os conteúdos que vão ser divulgados no segundo semestre. A gente tem um calendário já fechado, então, para publicações a partir da volta do projeto ali no finalzinho de julho, começo de agosto. Então, virão mais uma série de conteúdos muito especiais a partir do segundo semestre e derivados dessas publicações, das videoaulas especiais, nós tivemos 118 trabalhos utilizando essas videoaulas especiais, sendo o foco do trabalho, sendo um complemento às ações que já estavam sendo desenvolvidas em sala. Então, um total de 118 videoaulas que foram utilizadas por trabalhos enviados para o Vamos Ler. E o último número dessa tela, então, 9 parceiros na produção de videoaulas especiais. No final a gente vai dar um destaque bem bacana a todos esses parceiros também, mas são eles que ajudam a gente a levar para vocês todos os conteúdos especiais produzidos pelo projeto, Diego. Exatamente, agora a gente vai chegar na tela que eu estava comentando com o João, Isso. que aqui é o número de envios, né, pessoal? Depois a gente vai também trazer um top 10 aí de envios pelo número de habitantes, para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona esse coeficiente, porque não seria justo com alguns municípios, né, por exemplo, Ponta Grossa. Exato. Aí ele sozinho consegue, acho que com quase todos os outros municípios que aparecem. Mas vamos mostrar aqui o número de envios, né, de participações nesse primeiro semestre. Aí a gente tem Ponta Grossa com 69, aí temos Reserva com 60, Imbituva com 55, Palmeira com 45, Jaguaraíva 43, Irati com 40, Piraí do Sul 38, Ipiranga 31, Ortigueira 28. Aí ali na segunda parte a gente tem Rebouças com 28, Embaú com 27, Ivaí também 27, Castro com 21, Tibagi com 19, São João do Triunfo 16, Rio Azul 14, Carambeí 13. E ali nós temos também a soma de caíques particulares, né? Que dá 19 no total, caíque aqui de Ponta Grossa, como vocês podem ver no canto inferior direito da tela, e também a soma dos colégios de integração de Ponta Grossa, Sagrada Família aqui de PG e também de Palmeira com um total de 558 trabalhos no total. Muito interessante ver esses números, né, João? Porque mostra a diversidade de trabalhos enviados pelos professores. Exato, e são números que, se vocês repararem, educadores que estão com a gente aqui ao vivo, são números que, como o Diego falou, os municípios maiores, obviamente, têm um número maior de envios por uma matemática simples, mas é possível notar uma certa equidade entre os municípios, né? Tem alguns municípios que começaram um trabalho posterior ao mês de março, né, Diego? Então, isso também acaba impactando um pouco no número de envios, mas no primeiro semestre que mostra e reforça aquilo que eu estava citando no começo, a abrangência do projeto com a participação ampla de todos os municípios. Exatamente, isso que você citou, João, é muito importante destacar. Nós tivemos aí pelo menos 3 municípios que iniciaram em maio as atividades, que foi o caso de Imbituva, Ivaí e Rio Azul, né? Exato. Eles começaram no início de maio, mas eles não tiveram ali um problema muito grande em questão de envios, porque a gente abriu
né? Geralmente a gente tem as quinzenas, então a gente abriu para que os professores eles pudessem equilibrar as quinzenas, né? De acordo com o número de envios, então ficou bem tranquilo ali, né? E os outros municípios a gente teve um acréscimo, né? Vamos pegar ali, por exemplo, Piraí do Sul, né? A gente já está próximo do recorde de envios. Irati a gente vai chegando próximo aí o que a gente apresentou lá no primeiro ano de participação. Enfim, reservas se destacando novamente. Ponta Grossa liderando, né? Como sempre, pelo número de participantes, mas é importante destacar que a gente não trabalha com todas as turmas, né, João? Exato. A gente trabalha com algumas turmas selecionadas justamente para dar aí essa abrangência. E aí nós temos todos os municípios que já participaram pelo menos uma vez do projeto, né? E agora temos adesão aí no segundo semestre de Campo Largo, São Mateus do Sul, outros municípios que podem aí complementar para a gente. O que eu queria destacar, Diego, são os municípios que estão retornando nesse ano, né? E já com a participação ampla. Exatamente, nós temos aí os municípios de Irati que retornam esse ano, nós temos o município de Ivaí também, né, que pelo menos 2 anos de hiato em relação a esses 2 municípios. Nós temos o município de São João do Triunfo, que teve 1 ano, e além daqueles que estão no segundo ano, né, como Rio Azul. Em Bituva também, né, que retornou esse ano. Em Bituva retorna esse ano. Participação muito grande. Exatamente, e aqueles consolidados, né, que já estão há vários anos. Destacar, por exemplo, Carambeí, Carambeí e Jaguaraíva, que estão desde 2017 com a gente aqui no projeto, né? Castro, que está desde 2018, Tibagi, que está desde 2017. Desde 2017 a gente teve apenas 2 anos aí de hiato, logo após a pandemia, enfim, um trabalho bem interessante. Pessoal, só que esse recorte, como eu falei para vocês, não dá para você entender basicamente quais municípios enviaram, né? Então, como a gente também não pode fazer uma estimativa por turmas, porque é uma variação muito grande, o que a gente fez? A gente fez um top 10, um ranking aí de coeficiente de número de publicações por habitantes. Olha que interessante aí. Então, depois a gente até pode fazer um comparativo ali, mas olha como os números eles já vão mudando um pouco, né, João? Exato. Ali você vê que reserva continua em primeiro, na verdade pula para a primeira, assume a posição de Ponta Grossa, né? E aí você vê que Ipiranga, que estava aparecendo lá entre 9º, 8º, 9º lugar, já pula para segundo, e vai que estava na segunda página lá, vai para a primeira página em terceiro, Embaú se destacando bastante esse ano, né? Rebouças, né, que é um trabalho bem consolidado, em Bituva, como o João falou, que retorna, Piraí do Sul, Palmeira também, que é um parceiro que já está aí há alguns anos com a gente, Jaguaraíva, que também segue toda essa trajetória, e Ortigueira. Muito interessante ver esse comparativo, né, João? Exato, e também deixa um pouco mais claro para os educadores que participam com a gente entenderem um pouco das métricas que a gente também tem dentro do projeto. Acho que esse coeficiente que a gente fez para a live de hoje, ele ajuda você, educador, a entender um pouquinho do cuidado que a gente tem na publicação dos materiais, na vinculação deles, tanto no Jornal da Manhã quanto no portal, que também a gente está sempre tendo esse cuidado de dar o destaque a todos os nossos parceiros de forma igualitária, né? Apesar de municípios produzirem mais que os outros por número de habitantes, por número de participantes no projeto, a gente também tem sempre esse cuidado de manter o destaque às ações realizadas pelos participantes da forma mais igualitária possível. Exatamente. O que também, se eu ter um município, professor, educador que está nos acompanhando, não apareceu aí, né? Muitas vezes é porque há essa diferença, como a gente falou, por exemplo, em Ponta Grossa, a gente não trabalha com todas as turmas, né? A gente vai iniciar um trabalho em Campo Largo também agora no segundo semestre. Campo Largo que aí passa a ser o segundo município com mais habitantes, com mais de 100 mil habitantes aí, né? O terceiro seria Castro, com quase 80 mil. Em Campo Largo vão ser só turmas da educação, são 4º anos da educação integral, né? Exato. Então são 14 turmas. Equipara-se aí a municípios que têm até 30 mil habitantes, 20 mil habitantes, enfim. Cada um tem a sua realidade, né? Algumas turmas aí trabalham com menos professores, enfim. O importante é a participação, e os números a gente vê que está sendo bem interessante, né? E a gente tem aí para destacar, valorizar um pouquinho aí na última tela de quem participou bem aí esse ano, né? Que são as escolas. Então aí, João, temos todas essas escolas com 10 ou mais envios. Publicações, exato. Começando com uma escola aqui de Ponta Grossa, né? A Escola Municipal Professora Alda dos Santos Rebonato. A Escola Alda se destaca muito pela abrangência de professores. E aí vocês percebam
que, como o Diego comentou, há uma variação muito grande, né? Na Escola Alda a gente tem 4 educadoras participando apenas nessa escola. Então, varia muito dentro do projeto e é legal que vocês que são participantes entendam também um pouquinho dessas lógicas. Na sequência, né, após a Escola Alda, que lidera com 20, a gente tem 2 escolas empatadas com 14 envios nesse ano. A primeira é a Escola Municipal Vereadora Adelino Machado de Oliveira, aqui em Ponta Grossa, e junto com ela, empatado com 14 envios também, nós temos a Escola Municipal Coronel Rogério Borba, lá em Reserva. Na sequência, com 12 envios, mais um duplo empate, nós temos a Escola Municipal Evangelina Bittencourt dos Santos, em Reserva, e a Escola Municipal Professora Dolores Mendes Galvão, em Imbituva, como a gente já frisou, Imbituva, um município que retorna ao projeto nesse ano. Com 11 envios, nós temos 4 então, escolas empatadas com esse número. Mais um município que retorna nesse ano, o município de São João do Triunfo, nós temos a Escola Municipal Fênix, também temos a Escola Municipal Rosarina Cordeiro de Araújo, em Irati, outro município que retorna ao projeto nesse ano. Temos também empatado com essas 2 a Escola Municipal Estação do Tronco, o professor Leonor Martins, em Castro, e a Escola Municipal do Campo de Vitimarsum, em Palmeira. E para finalizar, as escolas com mais de 10 envios, nós temos a Barão do Rio Branco, em Baú, a Jardim Tangará, e também em Imbituva, a Doutor Leopoldo, em Ivaí, a Bitumirim, em Ivaí, a Maria de Lourdes, em Jaguaraíva, e a Professora Odete, de Piraí do Sul. Exatamente. Então, tá aí alguns dos principais destaques que a gente trouxe para vocês em relação aos números, né? Importante destacar essa questão dos números valorizando as escolas. Tem várias escolas com 9, com 8, né? Então, vocês viram lá, a gente tem aí quase 140 escolas. Então, se vocês pegam esses números, dividem por 558, ali vocês veem que tem bastante escolas, né, que enviaram aí 3, 4 atividades, enfim. Mas a gente resolveu trazer esse recorte aí, né, para tornar um pouco mais dinâmico a questão aqui do projeto Vamos Ver Geração Digital. Eu queria retornar agora, passar um pouquinho das fotos para a gente comentar, né? Antes da gente chegar para os nossos parceiros. Então, a gente vai jogar na tela para vocês as fotos aí. E são destaques desse primeiro semestre, né, Diego? Sempre frisando isso também, que é importante. Exatamente. Então, aí a gente tem bastante videoaula em sala de aula. A gente tem, por exemplo, a questão do autismo, que a gente teve bem forte lá em abril. Os trabalhos com o Jornal da Manhã em toda a região, né? A gente tem aí a entrevista com o prefeito Lucas Machado. Importante destacar, né, João? Teve bastante entrevista com os... Foi um tópico de destaque, né, dentro desse semestre, Diego. Vários municípios com turmas entrevistando seus respectivos prefeitos. Se eu não me lembrar de todos de cabeça, você me ajuda na sequência. A gente teve em Reserva, a gente teve em Ipiranga, a gente teve em Palmeira. Quais outros municípios, Diego? Irati, prefeito Emiliano também. Além das secretárias de educação, que também vários municípios tiveram entrevista com o secretário, que eu me lembro também, me recordo de cabeça. A gente teve em Ipiranga, a gente também teve em Reserva também. Então, vários... E essa foi uma indicação que a gente sempre faz durante as capacitações, no momento inicial do projeto. A gente sempre traz uma sugestão especial como uma sugestão para ser aplicada em sala. Em Castro, secretário de Castro, também tivemos o prefeito de Piraí. Prefeito de Piraí. Bastante gente. A gente acaba se esquecendo de alguns municípios que a gente teve. Porque... Tirando todos os outros secretários, né? Que direto e indiretamente eles entrevistam. E é meio ambiente, agricultura, fazenda, enfim. As visitas a prefeituras, a câmaras legislativas dos municípios. Então, acaba sendo também experiências muito legais. O que eu estava só frisando para finalizar é que essa sugestão de entrevistar autoridades foi um ponto que a gente trouxe como sugestão de trabalho nesse ano e acabou sendo bastante efetivada, né, Diego? Exatamente, né? Então a gente teve aí uma grande adesão. Além das entrevistas com os pais, com os próprios colegas, com os professores e tal, a gente teve a proximidade do poder público e essas que o João destacou, né? Aí, por exemplo, cada escola, turma teve seu tópico, né? Mas vamos pegar, por exemplo, aí a entrevista que a gente teve em Irati com o prefeito Emiliano Gomes, né, que os alunos levaram reivindicações da sua comunidade em Reserva, que eles puderam conversar com o prefeito Lucas Machado sobre a questão de como que funciona, quais as funções do cargo do Executivo Municipal, as secretárias de Educação, né, sobre a atuação delas, enfim.
Os alunos perguntando sobre a merenda escolar, né? Muito interessante. Afinal, né, por que a gente come o que come? Isso aí é bem interessante. O exemplo de Palmeira, quando a turma do Colégio Integrado entrevistou o prefeito Altamir, foi baseado em uma sugestão de atividade de uma videoaula especial sobre mobilidade urbana, em parceria com a Aviação Campos Gerais aqui de Ponta Grossa. Então, eles criaram todo o roteiro baseado na sugestão de atividade da videoaula e fizeram as perguntas sobre mobilidade urbana na cidade de Palmeira. Foi um material muito bacana que a turma fez, um projeto aí de semanas que foi efetivado, então, com a entrevista com o prefeito Altamir. Esse é algum dos destaques, né, Diego? Exatamente. Aí, por exemplo, a gente tem, né, o que os alunos de reserva se prepararam para entrevistar o prefeito Lucas lá, enfim, aí o uso das tecnologias, a gente viu ali também o trabalho com o Jornal da Manhã, enfim, a gente teve bastante destaque em várias áreas, né, e tudo isso com o apoio dos professores, dos pedagogos, dos diretores, né? E aí as videoaulas especiais também, né, como só retornando, que teve bastante destaque. Dá o destaque para isso antes da gente seguir para a parte final da nossa live de hoje, porque realmente foi um ano novamente, né, com um aproveitamento muito grande desses conteúdos especiais, que são conteúdos muito bacanas. A gente sempre reforça eles porque são conteúdos planejados e construídos em parceria com os educadores que nos mandam sugestões muitas vezes, mas com os parceiros, sempre com a preocupação de um material pedagógico com linguagem adequada. Nesse ano a gente teve, né, além do que já são os materiais que eu chamaria de clássicos dentro do projeto, como os conteúdos sobre saúde e sustentabilidade da Unimed Ponta Grossa, sobre os conteúdos da Tetra Pak sobre sustentabilidade, sobre os conteúdos também do IMM, sobre questões de inteligência emocional. A gente teve novidades de conteúdos já nesse primeiro semestre, que vão ser ampliados no segundo, mas conteúdos sobre pegada ecológica, por exemplo, em parceria com a Telhas Construção Brasil, sobre cooperativismo, um conteúdo que teve uma ampla abordagem também em parceria com a Frisia e com a VCG, abordando então a mobilidade urbana, alguns dos destaques, além das videoaulas regulares, né, que também tiveram episódios de destaque, como o episódio sobre TDAH, TOD e TEA no começo do ano, e também as videoaulas especiais da série sobre grandes escritores brasileiros, que tiveram um destaque bem bacana nesse primeiro semestre. Exatamente. Essa dos escritores brasileiros aí foi um dos principais pontos que a gente teve em relação à adesão dos nossos professores, dos nossos alunos, justamente quando não são videoaulas especiais com os nossos parceiros, né? Isso mostrando que os parceiros, direto e indiretamente, eles fazem com que os conteúdos melhorem a qualidade junto com o que a gente tem aqui dentro dos estúdios do Portal A Rede, dentro do projeto Vamos Ver Geração Digital. Enfim, a gente só tem a agregar. E tudo isso, né, João, vai servir, mas isso é papo para começo do próximo semestre, ali, final de julho, início de agosto, que é o concurso de blogs escolares, que tenho certeza tem vários professores aí esperando o concurso de blogs escolares. Exatamente. Mas a gente conversa isso daqui um mês, né? Tenho certeza que... Vai ter a sua devida atenção no momento correto. Exatamente. E quem já está participando pode ter certeza que os professores perguntam como pontuar, né, João? Exato. A gente fala assim, você já está pontuando, se você já está tranquilo. participando. João, para a gente complementar aqui, eu acho que é importante a gente destacar e valorizar novamente nossos parceiros. Claro. Pedir para a gente colocar na tela novamente, então, todos os nossos parceiros, começando, então, com a Itaipu Nacional e o Governo Federal, a Brasilcap, a Copel, a Tetra Pak, as lojas MM, o Instituto Mundo Melhor, a Frisia, a Unimed Ponta Grossa, a Universidade Estadual de Ponta Grossa, o Museu Campos Gerais, também o CAIC, aqui de Ponta Grossa, a Aviação Campos Gerais, a VCG, a Telhas Construção Brasil, a Medvitae e os colégios Integração e Sagrada Família, aqui de Ponta Grossa e do município de Ipiranga. Exatamente, e temos aí os municípios, né, que fazem com que o projeto Vamos Ver seja o maior do seu segmento em todo o Paraná, né, e que contribui para a formação de milhares de cidadãos. Então nós temos aí as prefeituras municipais de Ponta Grossa, Campo Largo, Carambeí, Castro, Embaú, Imbituva, Ipiranga, Irati, Ivaí, Jaguaraíva, Ortigueira, Palmeira, Piraí do Sul, Rebouças, Reserva, Rio Azul, São João do Triunfo, Teixeira Soares e Tibagi, além daquelas, é claro, que vão entrar aí ao longo do ano, que a gente está preparando especialmente para vocês, então vocês podem acompanhar aí tudo dentro do projeto Vamos Ver Geração Digital.
Então, João, acho que é isso, né? A gente aí falou bastante sobre o que aconteceu no primeiro semestre. É mais uma live para a gente prestar as contas, mostrar os números aí para os nossos parceiros, para que alguns alunos também possam se assistir aqui, né? Vejam que vocês pertencem aí a uma transformação digital muito importante, né? A gente fala tanto sobre a questão aí da inteligência artificial, sobre a questão das novas tecnologias, das mídias digitais, que são premissas do projeto, mas a parte da educação tradicional aí é a mais importante de todos e é isso que a gente quer valorizar. Eu tenho certeza que ano após ano a gente está contribuindo com milhares de alunos. Exato. Só para frisar então alguns dados importantes para a gente finalizar, como o Diego já citou, o concurso, né, toda a questão da explicação sobre datas até o limite de envio. A gente vai trazer uma live especial apresentando o lançamento do concurso no início do segundo semestre, então o professor pode ficar tranquilo. A sua participação ao longo do primeiro semestre já está registrada, já está contando. Isso é um ponto que a gente vai dar o devido destaque na sequência do projeto. E reforçar também algumas datas. Então, a gente teve o encerramento do primeiro semestre na última sexta-feira e agora a gente entra no período de hiato de envios de trabalhos ao longo do mês de julho. A gente retorna no finalzinho do mês de julho, no dia 27 ou 28 ali, e aí retorna efetivamente com todas as publicações, com o envio das videoaulas especiais já nessa data, nessa semana, e aí vocês conseguem também enviar os trabalhos que já estão sendo desenvolvidos ao longo desse período de hiato, nas semanas, né, que antecedem e até de volta das férias escolares. A gente tem um conteúdo especial em produção, produzido em parceria com a Unimed Ponta Grossa, que também traz dicas para os alunos durante o período de férias escolares. Então, mais uma produção especial para ser utilizada então, durante esse período. Além disso, Diego, agradecer sempre, né, a todos os nossos parceiros, que a gente já destacou aqui, mas também a todos vocês educadores que participaram e fortaleceram o projeto nesse primeiro semestre e que com certeza vão alcançar novamente os recordes de produção no segundo semestre. Exatamente, João. E lembre-se sempre que quando você for assistir uma live minha e do João do Vamos Ver, você vai ficar uma meia hora aí, pelo menos, né? Porque a gente tem bastante coisa para falar. Eu fui dar uma olhada aqui, né? Quanto tempo a gente estava, a gente já está 33 minutos, né? Uma live que era para ser 20 minutos para apresentar, mas é que a gente vai se empolgando e se deixasse a gente falava muito mais. Então, eu gostaria de agradecer você que nos acompanhou no primeiro semestre, né? Lembrando sempre que a gente retorna aí. Alguns professores, se ficarem em dúvida e nos assistirem aí, lembre-se sempre que você pode retornar aí com as atividades do dia 28 de julho, né? Durante esse ato aí, eu e o João, a gente vai finalizando. Temos páginas do jornal até o final de semana, né? A gente tem aí algumas matérias também para lançar dos municípios que ficaram em decorrência aí das últimas atividades e sempre a gente vai trazendo novos materiais para você. Então, agradecer novamente, agradecer ao João aí pela parceria no primeiro semestre e logo a gente já está com as informações aí do maior projeto de mídia e educação e novas tecnologias do Paraná.